Eu estava pronto para falar aqui no canal sobre a grande injustiça do Oscar de 1980, quando a suposta cinebiografia de Janis Joplin perde o Oscar para Norman Ray, mas ainda bem que eu vi Norman Ray, porque senão eu ia ter falado a maior besteira do YouTube. Nesse vídeo a gente vai explorar esses dois filmes, tanto a cinebiografia da Janis Joplin quanto esse filme que levou o Oscar em 1980. Mas antes de entrar a fundo nesses dois filmes, aquela coisa de YouTube, curte, comenta, compartilha, na descrição tem o meu Instagram, segue eu lá, então vamos direto aos filmes. Em 1979 lançava esses dois filmes que eram protagonizados por mulher, que deu o que falar. De um lado, Norman Ray, dirigido por Martin Rich, que é aquele diretor que praticamente trouxe Paul Newman para o estrelato, e do outro lado tem o diretor do Num Lago Dourado, né? Tem vídeo aqui no canal, eu adoro esse filme, eu até revi ele esse mês. Esse que é The Rose, que é, como eu disse, uma espécie de cinebiografia da Janis Joplin. Eu já explico por quê. Nesse filme trouxe uma atriz iniciante, a Bette Midler. Você deve conhecer ela por aqueles filmes que ela faz bruxa e tudo, mas aqui foi o primeiro filme dela. Ela até então era uma cantora de pub e algum produtor encontrou ela e trouxe para ela esse papel, né, esse filme, essa proposta de trabalho que foi genial. À primeira vista não tem discussão nenhuma, tá? The Rose é um filme muito intenso. Ele foi escrito para ser uma cinebiografia, como eu disse. A família de Janis Joplin, depois que estava tudo pronto, ela não aprovou o roteiro e não deixou utilizar o nome nem as músicas de Janis Joplin. Então simplesmente retirou a autorização, mas o roteiro não mudou. O que mudou foi o nome, eles simplesmente trocaram o nome da protagonista. Então, em questão de divulgação do filme, de publicidade, com certeza isso deve ter afetado. Mas na questão artística não afetou nada. O filme é exatamente como ele tinha que ser desde a sua concepção. Para vocês terem uma ideia de como o filme é fiel com a história de Janis Joplin, eles precisavam fazer o álbum musical do filme, né? Eles precisavam fazer a soundtrack, a OST do filme, e adivinha quem eles trouxeram para fazer esse álbum da trilha sonora? O produtor musical da Janis Joplin, o Paul Rothchild. Olha que louco, o Paul Rothchild foi o compositor da trilha sonora, que é o produtor da Janis Joplin. E o que temos em The Rose e a Rosa é um espetáculo. Na verdade é que tudo é espetaculoso. As músicas são marcantes, as sequências musicais, isso não é um musical, tá? Mas tem as cenas musicais que não envolvem nada lúdico. Mas as cenas musicais desse filme é um espetáculo. Olha, dá uma olhada como que essa atriz entrega o papel. Sem a menor dúvida, é uma revelação. Se trata de um filme trágico, como se deve imaginar, por se tratar de uma cinebiografia, eu imagino que todo mundo já sabe em que fim levou Janis Joplin, né? E aqui a gente tem essa personagem extremamente confiante, no ápice da sua arrogância, mas bem na corda bamba em questão emocional. Parece que ela sempre está numa espécie de borderline, sabe? Ela tem muitas aproximações frágeis, sabe? Interesse, muita falsidade, quando se ganha muita fama. O filme vai explorar isso, quando você tem muita fama, quem que são as pessoas que se aproximam de você? Tem uma passagem muito triste, que ela tá muito mal na rua sozinha e aparece um cara oferecendo droga, sabe? Tipo, eu te conheço, eu sou seu fã, você não quer comprar mais droga, não, sabe? E a grande trama em volta desse filme é que ela vai se apresentar na sua cidade natal, e voltar, né, para sua cidade natal é o que gera o drama. É aquela coisa do remorso, coisas que você acredita que já passou, já superou, mas não superou nada. Ela não quer nem ver os pais, tanto que os pais no filme aparecem de relance e ela se esconde quando passa perto dos pais. Então existe uma subtrama que o filme deixa ali nas entrelinhas, mas que dá pra gente mais ou menos imaginar o que aconteceu. É um papel muito físico, muito exaustivo. Tem uma cena desse filme que eu acho muito divertida, que mostra essa questão do borderline dela, porque ela ficou com um rapaz durante uma noite e no outro dia ele vai para uma sauna e ela simplesmente invade a sauna masculina atrás dele, sabe? Olha como ela tá à vontade nesse papel, é muito legal. E ela chora com tanta força, tem cenas que ela chora que parece que cai um riacho de lágrimas do seu olho. E quando ela junta essa emoção com cantoria, dá uma olhada nisso, né? É um nível tão grande de atuação, que é difícil imaginar como isso perdeu o Oscar para um filme que tem essa capa. E assim, longe de mim ficar julgando o filme pela capa, tá? Mas o problema é que a Sally Fields, que é a que ganhou o Oscar em cima dela, além de ser uma atriz de televisão até então,
Ela tinha feito alguns filmes, por exemplo, uns papéis bem secundários, quase monocromático, o que tem uma, duas frases durante o filme. No Agarre-me Se Puderes, ela é a mulher lá que fica dentro do carro com o Burt Reynolds. Se eu não me engano, ela teve até um relacionamento com o Burt Reynolds depois. Mas é uma atriz que nunca se imagina que ela consegue pegar nesse nível de atuação. E acontece que eu fui ver Norman Ray e deu certo. Get herself another job. What other job in this town? This is the only job. It's all wrong, but it's all right. It's all wrong, but it's all right. God darn, that lady can sing. Dá pra entender sim o porquê Sally se destacou nessa temporada. A Bette Midler, ela esbanja a interpretação, né? Já a Sally Fields aqui, o que ela entrega é tão delicado que parece que ela não tá sabendo que ela tá sendo filmada. É muita naturalidade, é muita sinceridade, é emocionante. Esse filme conta a história muito simples de uma mulher simples. É uma mulher que não tem nada demais. Ela vive numa cidade que ela nasceu, que ela nunca saiu dali. Ela não tem muito estudo, ela é uma pessoa... Ela é como se fosse o redneck né, dos Estados Unidos, aquela pessoa, aquele caipira. O caipira que nunca lê um livro, que vive ali trabalhando na mesma empresa que os pais trabalham durante décadas. Ela é mãe solteira, ela trabalha nessa fábrica de tecido, uma fábrica têxtil. Ela não ganha muito e todos os relacionamentos que ela teve é tudo muito frustrante. E tem uma passagem nesse filme que essa passagem me pegou muito, porque é uma delicadeza muito específica. Como ela é mãe solteira, ela tem 2 filhos, né? E a situação é a seguinte, existe um momento onde homens, né? Isso acontece até hoje, não é uma coisa da década de 70, não, principalmente dentro dos Estados Unidos, isso acontece pelo mundo, onde homens, quando estão ali se envolvendo com uma mulher, descobrem que a mulher tem filho, é comum ele se distanciar. Principalmente se ele descobre isso no primeiro encontro, ou enfim. E o que acontece aqui é que ela tem um convite, né, que é esse par romântico, que é interpretado pelo irmão do Jeff Briggs, esse aí. E ele parece ser um bom partido, parece ser um cara gente boa, mas eles combinam para ir num riacho, né, para se conhecer melhor. E acontece que ela aparece com os 2 filhos no dia. E o olhar dele, quando ele trava na porta e olha as crianças, repara que o olhar dela é uma coisa, é um olhar de esperança, é como se não faz isso comigo, não seja mais um desses. E é um olhar muito delicado nessa cena. E o mais legal dessa cena é que depois, aliás, uma cena depois dessa, né, que eles estão no carro e ele diz, olha, eu tenho que passar em um lugar antes e tal. E ele passa em casa e pega a filha dele para ir junto. Então é uma cena que é muito reconfortante. Na hora que ela senta e fala, nossa, deu certo, você sente o alívio por ela. E esse é o teor do filme. A trama principal é sobre o início de um sindicato trabalhista. Inclusive o Leon Hirschman, aquele brasileiro que fez Eles Não Usam Black Tie, comentei há poucos meses atrás aqui no canal. Ele é o Uzbequistão fez gol. Eu tô acompanhando o jogo do Portugal aqui, peraí. Tá rolando Portugal e Uzbequistão. Mas enfim, vamos voltar pro filme. O Eles Não Usam Black Tie é muito parecido com esse filme, tá? Parece que realmente, se eu não me engano, tem 2 anos de diferença aí. Então eu acredito que, coitado desse diretor, ele morreu na década de 80, né? Eu acho que foi AIDS, né? O desenvolvimento passa por esse amadurecimento de uma menina que sofreu muito mais do que deveria, tá? Principalmente pela sua idade. Quer dizer, nenhum relacionamento deu certo, a sua mãe está passando por um processo de ensurdecimento. E por mais que ela não seja uma pessoa instruída, ela solta frases bem marcantes, como um cara repreende ela, fala, pô, você está colocando esses homens negros na sua casa, fazer reunião de sindicato, isso é perigoso, isso pode trazer problema. E ela diz, olha, eu nunca tive problema com homem negro, na realidade, todos os meus problemas vieram por causa de homem branco. Ela vive nessa cidade que nunca saiu do lugar, rodeada por caipira, que tem aquelas frases que julga judeu, comunista e vagabundo como a mesma coisa. E quando aparece alguém de sindicato trabalhista, pronto, já tem chifre na cabeça. E pouco sentido faz a gente descobrir que o problema desse rapaz que está querendo montar o sindicato não vai ser os empresários, os donos das empresas que eles vão prejudicar. Prejudicar no sentido que, se o sindicato realmente aperta, os empresários têm que melhorar salário, diminuir tempo de trabalho. O problema não vai ser o empresário, o problema vai ser o próprio empregado. Essa pessoal que parece que não quer sair muito do lugar, que tem medo e vai julgar o sindicato caso alguém, um ou outro, seja demitido, que é naturalmente a pressão
que a empresa vai dar em cima dos funcionários para evitar fazer protesto. Quer dizer, vai protestar, então aumentou a carga de trabalho. Mas é um processo que tem que ser passado para uma melhora no futuro, e essa é a maior dificuldade de todas. E o que isso tem a ver com o filme? Porque o que a gente vai ver é, na realidade, a Norma, né, a protagonista, sendo essa grande revolucionária que vai mudar a cidade. Ela consegue fazer o que está no seu alcance, não é muito, mas é um filme confortante, mas também é trágico. A Sally Fields aqui, ela entrega tudo isso. Força, fragilidade, medo, confiança. Ela tá em volta. Tem uma cena muito bacana, um quadro, que ela é em volta dos empresários ali. Todo mundo demanda chuva e ela está sendo oprimida por eles. Mas parece que ela consegue, principalmente com esse movimento de câmera, ela se iguala a eles em certo momento e ela que consegue intimidar. Agora eu acabei de descobrir que o Uzbequistão não fez gol, foi anulado por alguma razão. Engraçado que aqui é informação dupla, né? Enfim. Vincent Canby, o crítico, escreveu uma coisa muito bacana, eu vou ler aqui. Na época do lançamento desse filme, ele diz sobre a atriz: estamos testemunhando uma das performances cinematográficas incomuns que parece estar decolando enquanto assistimos. Seu triunfo em Norman Ray, o triunfo de Sally, é ter finalmente se livrado de toda a necessidade de associá-la com os primórdios da TV, não porque era vulgar, mas porque a atuação que ela entrega aqui é tão grandiosa quanto a tela que a representa. Então olha que bonito, né? Ele vai engrandecer o cinema ao mesmo tempo que celebra esse início de uma grande atriz na história do cinema. E ele estava completamente certo, porque Sally Fields depois disso vai ser indicada de novo ao Oscar e vai vencer de novo na década de 80. Nesse ano ela ganhou todos os prêmios possíveis e mais tarde, com Não Sem Minha Filha, fantástico esse filme, eu falei dele há um tempo atrás aqui, ela vai ser a Mary Lincoln, né, ao lado, fazendo par romântico com o Daniel Day-Lewis, e vai ser a mãe de Forrest Gump também. E Vincent Canby, o crítico, estava completamente certo. Ali eles estavam testemunhando o decolar de uma atriz que ia ser fantástica no futuro e que hoje, né, em 2026, faz 80 anos. Esse vídeo, então, foi uma celebração à carreira dessas duas atrizes, Sally Fields e Bette Midler, que protagonizaram a maior competição da história de melhor atriz do Oscar da história.